Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Thiago de novo. E nessa aula 2 a gente vai trabalhar agora com cartografia e astronomia, perfeito? Esses dois assuntos aqui, cartografia e astronomia, eles têm uma relevância de 3% no Enem, certo? Ao todo são 20 questões em todos os Enems de geografia com esses temas, tá bom? É um assunto aí que é um dos que menos cai, só que quando cai é relativamente simples a gente responder. E a gente não pode bobear com essas questões, porque essas questões são praticamente de graça pra gente, perfeito? Hoje eu vou fazer uma aula diferente, ao invés de ficar dando aula aqui, eu vou ficar escrevendo, eu vou usar essa aula para ficar escrevendo comentários babacas nas fotos dos outros professores do Prisma para fazer uma graça, né? Coisas do tipo aqui, nossa, que cabelinho ridículo. Não, tô de sacanagem, tá pessoal? 1º de abril eu não ia perder essa oportunidade de fazer essa graçola, né? Vamos falar sério agora. Coordenadas geográficas. Eu tenho dois conceitos importantes aqui. Latitude e longitude. A latitude ela é basicamente a distância da linha do Equador. Eu tenho aqui a distância da linha do Equador, perfeito, quanto eu me afasto para o norte e para o sul. A longitude é a distância do Greenwich, quanto eu me afasto para oeste e para leste. E já aproveitando o gancho, eu tenho que então, os paralelos são essas linhas horizontais do nosso globo, linhas imaginárias, perfeito. O Equador ele é um paralelo. E os meridianos são essas linhas aqui verticais do nosso globo, certo? Sendo que o nosso meridiano de referência é o meridiano de Greenwich e aqui está separado, é na medição, tá? E ele tem esse nome porque ele passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, perfeito? Então só para a gente fixar, eu tenho aqui ponto A. Ponto A, ele está a uma latitude de 30, por quê? Tá vendo que ele se afasta aqui da linha do Equador em 30? Então, eu digo que ele tem uma latitude de 30 ao norte, perfeito? E uma longitude de quê? De 15, tá vendo aqui, ó? Vê aqui o meridiano, ó. Ele se afasta 15 do meridiano aqui. Então, para quê? Para que lado? Oeste. Não tem negativo, tá? Eu tenho que especificar se é norte ou sul, oeste ou leste, tá bom? Então, ponto A, ele está 30 graus ao norte, a latitude dele, e a longitude 15 graus ao oeste. Vamos ver o ponto B aqui rapidinho? Quanto que o ponto B, ó, a latitude dele, perfeito? Quanto que ele se afasta da linha do Equador? Tá vendo? Essa distância aqui, ó. Então é 45, só que agora ao sul. Tá bom? Ele tá descendo aqui. E a longitude dele, tá vendo? A distância que ele se afasta aqui do meridiano de Greenwich. Então, ó, ele se afasta 30 graus ao leste, perfeito? Então eu digo que a latitude dele é 45 ao sul, 30 ao leste. As projeções cartográficas, elas são muito relevantes para a gente trabalhar. Inclusive nas atividades de vocês vão cair essas questões aqui, que eu coloquei em questões lá dos Enems que cobram isso daqui. A gente tem 3 projeções básicas, que é a projeção cilíndrica. Eu basicamente enrolo o globo com um cilindro, certo? E ela é caracterizada por tanto os meridianos quanto os paralelos aqui. Eles estão retilíneos, perfeito? Eu tenho a projeção cônica. Essa projeção cônica, ela é caracterizada pelo quê? Os paralelos, ó, como se eu fosse enrolasse o nosso planeta num cone. Os paralelos, eles são, então, círculos concêntricos, tá? Concêntricos, círculos que compartilham o mesmo centro, tá bom? Ou seja, esse centro aqui, ó. Então, todos esses círculos aqui têm o mesmo centro, que é essa pontinha, tá vendo? E a hora que eu estico pro plano 2D, ela fica assim, ó. Todos círculos concêntricos. E os meridianos, eles são linhas aqui, linhas retas que convergem para os polos, tá vendo? Todas elas vão convergir para o polo aqui. Para o centro de todas as circunferências aqui, para esse ponto aqui, ó. Perfeito? A projeção plana, ou também conhecida como projeção azimutal, eu faço uma vista aqui de cima, uma vista superior aqui do meu planeta, perfeito? E eu tenho que o que então? Os meus paralelos agora, eles são círculos concêntricos também, ó, tá vendo? O centro deles está aqui, compartilham o mesmo centro, tá vendo? Vários círculos aqui que eles vão aumentando. E os meus meridianos, eles irradiam, ou seja, eles se espalham a partir desse centro aqui, tá bom? Um detalhe aqui que vale comentar é que a gente às vezes pode encontrar essa nomenclatura como polar, equatorial e oblíqua, tá? De vez cilíndrica, cônica e plana, ou azimutal. Tá bom? Perfeito? Então, a projeção de Mercator, ela é uma projeção bastante utilizada. Ela é uma projeção cilíndrica, tá vendo? A gente pode ver que é cilíndrica porque tanto os paralelos como os meridianos aqui, eles estão aqui, ó, tá vendo aqui o mapinha? Eles estão retilíneos, perfeito? E elas, o que ela faz essa projeção? Ela conserva a forma, o formato dos continentes, perfeito? Só que as áreas, elas são deformadas. A gente pode ver aqui no Brasil, ó, tá vendo? Que as áreas aqui no meio,
próximas à linha do Equador, elas são menores que as áreas aqui aos extremos, porque você pode ver que está estranho. Olha o tamanho do polo sul aqui em relação ao resto dos outros continentes. O Brasil, se a gente pegar a extensão territorial do Brasil, é mais de 8.000 km². E a gente pegar aqui a extensão territorial aqui da Groenlândia, essa expansão, essa área territorial dela é cerca de 2.000 km², certo? E ó, como não tem nada a ver, isso aqui é o tamanho que está, isso aqui é o tamanho que está o Brasil, totalmente desproporcional. Então tem essa distorção de área, perfeito? A projeção de Peters, ela é uma projeção cilíndrica também, perfeito? Ó, tá vendo? Todos aqui, meridianos e paralelos retos. Ela conserva as proporções de área, tá vendo? Ó a diferença aqui, ó, da área do Brasil para a área de Greenwich, essa projeção, então, o que acontece com ela é que o formato dos continentes, perdão, eles são alterados, eles são mexidos, perfeito? Eles estão distorcidos, mas a área, perfeito? A área é conservada, tá bom? Um detalhe que eu não comentei aqui é que a projeção de Mercator ela é bastante utilizada na navegação aeronáutica, perfeito? Por manter a forma dos continentes. Aqui então a de Peters, ela mantém as áreas e distorce os continentes. E a projeção de Robson, que é a que a gente mais conhece, né, que é o famoso mapa mundi, ela é uma projeção cilíndrica, certo? Ela altera as formas e as áreas dos continentes, e nelas, tanto os meridianos aqui, tá vendo? Os paralelos eles seguem retilíneos. Por que ele fez isso? Essa projeção dele faz o quê? Faz com que os paralelos fiquem retilíneos e distorce os meridianos, perfeito? E é a representação mais que a gente tem melhor 2D do nosso globo terrestre, tá bom? Ainda na cartografia, vou comentar aqui com você das escalas de mapa, que é algo importante. É uma coisa simples de se ver no mapa, só que a gente não pode errar questões desse tipo, perfeito? O mapa ele traz título, ele traz posição geográfica, ele traz coordenadas geográficas, uma legenda, certo? Dependendo do mapa que você trabalha, e uma escala numérica desse gráfico, tá bom? Essa escala numérica, ela significa o quê? Se a escala do mapa é 1 para 25.000, significa o quê? Que cada 1 centímetro no mapa representa 25.000 centímetros da vida real, tá bom? Ou seja, cada centímetro do mapa equivale a 250 metros, tá vendo? Converti milímetros para metros, tirei 2 zeros, tá bom? 250 metros. Ou, se a gente quiser converter para quilômetros, né, a gente vai ter que multiplicar esse 25.000 por 10 a menos 5, que é tirar 5 zeros, basicamente, né? A gente vai andar com a vírgula 5 casas para o outro lado. Então, vai ficar 0,25 quilômetros. Vamos dar um exemplo aqui, ó, rapidinho. Quantos quilômetros são 6 centímetros no mapa? A gente vai fazer uma regra de 3, se a escala do mapa, a gente coloca a escala do mapa aqui em cima, ó. Se cada 1 centímetro são 25.000 centímetros na vida real, então 6 centímetros no mapa vai ser N. Então eu simplesmente vou multiplicar aqui, tá vendo? 6 por 25.000, eu tenho que são 150.000 centímetros, e passando para quilômetros, né? Ando com zero aqui 5 casas, ó, até aqui, eu tenho que 1,5 quilômetros, 1,5 km, perfeito? Easter egg? O fuso horário. O fuso horário, então, ele é baseado nos meridianos, perfeito? Ele é baseado de cada 15 em 15 graus de meridiano, a gente tem um fuso horário diferente. Regrinha de ouro aqui pra gente, tá bom? Pra direita, tá vendo? Tô vindo pra cá, pra direita. O fuso horário, ele aumenta 1 hora, tá bom? E pra esquerda, o fuso horário diminui 1 hora, tá bom? Então, nossa referência aqui, o zero, né? É o Greenwich, tá certo? O meridiano de Greenwich. Vamos pegar o Brasil aqui, ó. O Brasil tá aqui, ó. O Brasil, ele tá entre 3 fuso horários, perfeito? O nosso fuso horário aqui, o horário de Brasília, é esse aqui. Menos 3 horas, tá bom? A gente pode ver aqui, ó, que alguns países, que alguns estados, perdão, eles estão, por exemplo, que nem o Pará aqui. O Pará, a maior parte da proporção territorial dele fica desse lado aqui, tá certo? Apesar de parecer meio a meio aqui. Mas então, como a maior proporção territorial dele tá aqui, a gente considera ele nesse fuso horário aqui de menos 3 horas, a fim de não ficar quebrando muito, né, os fuso horários, senão a gente ia ter no mesmo estado 2 fuso horários diferentes, o que não ia ser interessante, ia ficar meio bagunçado, tá bom? Então a gente tem aqui menos 3, menos 4 e menos 5. Então, pra gente fixar aqui, e outra coisa muito importante, tá bom, gente? Fuso horário inicial conta. Como assim? Vamos pegar lá Greenwich. Vamos dizer que em Greenwich é 3 horas da tarde, tá bom? 15 horas. Se a gente quer saber que horas é que é no Brasil, ó, a gente teria que andar para cá, tá vendo? Diminuindo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Chegaríamos aqui, perfeito? Só que
o fuso horário aqui de Greenwich, ele conta também, tá bom? Onde o zero, o do meridiano que a gente partiu aqui, no caso desse fuso, ele conta. Então a gente aumenta menos 1 na conta, tá bom? Então a gente tá a menos 4 de Londres, tá certo? Então, ó, o que acontece aqui, ó? Eu tenho menos 3 daqui, certo? Que é o dos fusos que eu andei, só que o fuso que eu saí aqui do Greenwich, ele também está contando 1. Por isso, menos 4. Então, se aqui no Brasil, que se em Greenwich são 3 horas da tarde, aqui no Brasil, menos 4 horas. 4 horas atrasado em relação ao Greenwich. Seriam ainda 11 horas da manhã, tá bom? Só então para a gente destacar algumas temáticas importantes que aparecem em prova, a anamorfose, né? Ana, famosa, parece que é o nome de uma pessoa, anamorfose, metamorfose da Ana. Ela é basicamente uma distorção de forma para destacar temática. Isso aqui já caiu em prova de Enem, tá bom? Tem lá nas atividades que eu passei para vocês. Essa anamorfose basicamente finge que eu peguei um mapa de Cornélio Procópio e remontei ela em forma de pequenos bloquinhos com matemática Minecraft para fazer graça, entendeu? Eu peguei, eu distorci uma forma e criei uma temática em cima disso. Isso aqui é anamorfose, tá bom? Mas eu não alterei a essência da coisa. Eu não fiz virar outro mapa. Eu peguei o mapa de Cornélio e adaptei ele em cima de uma temática, tá bom? Então, para a gente fechar, ó, para que servem então os paralelos, meridianos e todo esse cálculo de latitude e longitude? Primeiramente, o que acontece? Com esse conjunto de linhas imaginárias, a gente pode localizar qualquer coordenada na superfície do nosso globo. Perfeito? O GPS, ele trabalha com coordenadas geográficas, tá bom? Os fusos horários, eles se dividem a partir dos eixos, daquelas linhas imaginárias que eu falei para vocês, dos meridianos, tá bom? E aqui, só para a gente deixar bem claro isso aqui, ó, a questão de astronomia, a gente tem a Terra, basicamente, isso aqui é o assunto que é mais recorrente que cai em prova, que é o quê? Movimento de rotação e translação da Terra. Rotação da Terra é ela girando em torno do próprio eixo, perfeito? Isso demora quanto? 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos, que a gente aproxima para 24 horas, e com esse tempinho que vai sobrando, que vai acumulando, a gente tem de 4 em 4 anos o dia 29 de fevereiro, né? Que a gente chama de ano bissexto, que é o quê? Um dia inteiro de 4 em 4 anos que vai ser usado para descontar esse tempinho que foi se acumulando aqui, ó, porque não fecha 24 horas certinho, tá bom? E o movimento de translação, então, ele é o movimento da Terra ao redor do Sol, e aí ele demora cerca de 365 dias e 6 horas, né? Que a gente tem o ano, e é isso daqui que define as estações, tá bom? Vocês podem ver que quando a Terra está aqui, o Sol é sempre inverno do Equador para cima em um lugar, e verão do Equador, verão do lado aqui, da inclinação de um lado para cima, e inverno de um lado para baixo. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, o Japão, que está do outro lado do planeta, quando aqui no Brasil é inverno, lá é verão, e vice-versa. Quando aqui é verão, lá é inverno. Por quê? Porque a gente está na inclinação oposta aqui. E essa inclinação em relação à translação da Terra aqui é o que define as nossas 4 estações: primavera, outono, verão e inverno, tá bom? Tem também outros, na verdade não são só a rotação e translação, são 5 movimentos que a Terra realiza, que também é a precessão, a anuação, que é uma variação do eixo da Terra lá, decorrente à força gravitacional do Sol e da Lua, e o deslocamento periélico. Só que se vocês tiverem mais curiosidade de pesquisar esses 5 movimentos, então, não precisa saber todos, tá? Só rotação e translação que é cobrado no ensino médio. Perfeito? Então, pessoal, lembrando então que a tarefa vai ser sempre entregue no mesmo dia que eu solto a aula, vai ser entregar hoje, perfeito? E para finalizar, uma mensagem aqui do nosso sábio Julius, todo mundo odeia o Cris, né? Para quem é miserável adora isso, que se não comprar nada, né, o desconto é maior. Fica aí a sabedoria do grande Julius aí pra gente. Perfeito? Então, pessoal, um abraço, obrigado, viu?